Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? E aí? A verdade é que essa semana eu não tava conseguindo achar uma pauta que ficasse, tipo, exatamente do jeito que eu queria aqui pro YouTube. Eu pensei algo sobre direito médico, eu pensei algo sobre direito empresarial, que ontem eu recebi uns clientes com algumas dúvidas muito interessantes, mas digo com tranquilidade no coração que eu ainda gostaria de falar algumas coisas a respeito de carreira, a respeito de inovação na carreira, que foi o tema do evento que eu participei no sábado. Hoje é dia 3 de abril de 2019, que eu não sei quando é que a pessoa vai assistir esse vídeo, mas eu participei de um evento no dia 30 de março e que foi de fato um evento muito especial pra mim por vários motivos. Eu tinha prometido que não ia mexer no cabelo no vídeo, mas tá ficando, acho que ok aqui. Porque o meu tema era inovação na carreira para mulheres. E quando eu fui pensar nesse tema, o que me veio à cabeça é que as mulheres precisam fazer para inovar o que os homens fazem. Porque a grande verdade é que em muitos momentos a gente não consegue fazer o que os homens fazem. Parou, calma que eu vou explicar. A gente não consegue fazer o que os homens fazem, não porque a gente não quer, porque a gente não tem capacidade intelectual suficiente, a gente não tem força suficiente, não é isso. A gente não consegue fazer o que eles fazem porque a sociedade se estruturou de uma forma em que a cobrança da mulher e dos vários papéis que ela exerce faz com que ela simplesmente, em muitos momentos, ela não tenha condições físicas, psicológicas, financeiras, de tempo e de espaço para exercer todos esses papéis que lhes são cobrados. Algum tempo atrás eu comentava com algumas pessoas, fazendo uma comparação de que, por exemplo, uma mulher que se divorcia e deixa os filhos com o pai, qual que é o julgamento que a sociedade faz dela? A mesma coisa, só que ao contrário. Qual que é o julgamento que a sociedade faz de um pai que deixa os filhos com a mãe? No geral é normal. E isso é só um pequeno exemplo. O pai que é extremamente workaholic, trabalha muito, ele é um cara dedicado, comprometido com a sociedade ou com a família. A mulher que é workaholic, coitada da família, ela não dá atenção necessária para a família. Então, uma série de questões como essa, mas que eu sempre pontuo uma questão que talvez seja a mais abrangente. O quanto a mulher se prende e se impede por dois motivos, na verdade. Eu falei mas são dois. Primeiro, porque ela tem medo de ser julgada. Ela depende muito da aprovação externa, porque ela foi criada para ser amada, né? Ela foi educada para em um dado momento ter um marido, o marido querer casar com ela e ela poder construir família. E a segunda questão é que, além dela ter muito medo dela ser julgada, ela não acredita nela. Ela nunca foi educada, ela não foi preparada, ela não foi incentivada, ela não foi motivada a acreditar nela, a pensar, eu sou capaz. E aí eu nunca sei se é a história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem começou primeiro com essa coisa de eu não acredito em mim porque vão me julgar, ou me julgam porque eu não acredito em mim? Eu não sei exatamente onde começou isso. Mas o que me preocupa muito é que, apesar de quanto nós já evoluímos, ainda assim eu vejo todos os dias, alguma mulher falando a respeito disso. Em uma semana, no prazo de 7 dias, 2 amigas próximas falaram comigo a respeito de oportunidades às quais elas tinham medo de aceitar, não porque elas não se achavam capacitadas, não porque elas não se achavam competentes, mas porque elas não acreditavam nelas. Elas não acreditavam no quão capazes elas poderiam ser. E mesmo elas sabendo que elas eram competentes, que elas eram capacitadas, o sentimento é sempre de que existe alguém melhor do que eu. E isso sempre existe. Mas aí eu acho que o medo de ser julgada faz com que, na certeza de que exista alguém melhor do que ela seja desmascarada.
né? E isso é até tem um livro que se chama Ganhar Mais, Gastar Menos, Ganhar Mais, Investir Melhor, em que a autora fala sobre a síndrome da impostora, que a mulher ela sempre vive aquele sentimento de angústia de que em algum momento ela vai ser desmascarada, porque na verdade ela não é aquilo que ela não é tão boa assim. E que essa angústia, esse medo faz com que ela nunca se sinta boa o suficiente, que um curso, uma pós-graduação não seja suficiente, que ela tem que ter um mestrado, que o mestrado não seja suficiente, que ela tem que ter o doutorado. E assim ela nunca vai ser boa o suficiente. E eu queria muito falar sobre isso, porque apesar de eu ter falado lá no evento, o evento tem uma quantidade fechada de pessoas, né? E o YouTube, ele não tem limites. O vídeo pode ser compartilhado por N vezes. E eu não tenho uma resposta pronta para esses problemas, mas o que eu queria muito era poder falar para cada vez mais mulheres de que isso é algo que afeta praticamente a todas nós. Eu não conheço nenhuma mulher que não passe por esse sentimento. E o primeiro passo para poder sair desse looping infinito de não acreditar em si, ter medo de ser julgada, ter medo de ser julgada e não acreditar em si, é identificar isso. Não achar que isso é um defeito, não achar que isso é um problema seu. Não, não é. É um problema nosso. É um problema de como nós fomos educadas, do quanto nós fomos tolhidas mesmo com relação à autoestima, com relação à crença na própria capacidade de escolher os nossos caminhos. Fomos tolhidas em todos os aspectos. E aí eu acho sempre muito interessante que sempre tem alguma mulher que fala assim, mas isso não aconteceu comigo. E eu tenho um livrinho bem pequenininho, esse aqui, Como para Educar Crianças Feministas. Isso aqui deveria ter em todas as casas. E tem uma parte em que ela fala o seguinte, eu vou ler só um trechinho, porque a gente sabe que não pode, né? Então, ela fala o seguinte, ensine-lhe sobre a diferença. Torna a diferença algo comum, torna a diferença normal. Ensine-a a não atribuir valor à diferença. E isso não para ser justa ou boazinha, mas simplesmente para ser humana e prática. Porque a diferença é a realidade do nosso mundo. E ao lhe ensinar sobre a diferença, você a prepara para sobreviver no mundo diversificado. A gente tem que saber que as pessoas são diferentes, então sim, pode ser que uma mulher não tenha tido nenhuma das experiências que eu tô falando aqui, de ter sido tolhida, de em algum momento alguém da família falar que ela era incapaz, alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma mulher que passou a vida inteira sendo subjugada. Então esses dois extremos existem. E aí ela continua, ela fala: ensine-lhe a nunca universalizar seus critérios ou experiências pessoais. Ensine-lhe que seus critérios valem apenas para ela e não para outra pessoa, para as outras pessoas. Esta é a única forma necessária de humildade, a percepção de que a diferença é normal. Porque o que eu vejo muito acontecer é que a mulher, ao invés de, no momento em que ela se depara com uma experiência de outra mulher que é completamente diferente da dela, ao invés, se essa experiência foi boa, ela se ressente, porque a dela não foi tão boa. E se foi ruim, ela minimiza, porque ela não acredita que aquela experiência tenha sido tão ruim, porque ela não viveu aquela experiência. Então, o que eu disse no evento, e eu queria deixar registrado aqui, é que quando você se deparar com uma outra mulher que tenha passado por uma experiência ruim em algum momento da vida sobre o ser mulher, você tem que dizer: eu sinto muito. Estender a sua mão e falar: tamo aqui, tamo junto, vamos juntas. Essa é a questão, e que falta muito, muito. E isso é uma teoria minha, mas vou falar. Mas eu tenho a teoria de que a gente não se une muitas vezes porque na nossa própria educação nós fomos educadas para disputar. Fomos educadas para disputar aquele pretendente que seria o melhor, que todo mundo gostaria de se casar com ele. E parece uma coisa meio surreal, porque a gente não tá mais naquele mundo. Mas teve um dado em um livro que foi muito esclarecedor para mim sobre isso,
que é um livro que se chama A Face Oculta da Economia, uma versão feminista, uma visão feminista da economia. E ela traz um dado interessante de que 70% das pessoas pobres do mundo são mulheres. E que em boa parte do mundo, a única forma de uma mulher ascender socialmente, financeiramente, é ou nascendo rica ou se casando com um homem rico. Então essa ideia de que ainda há uma disputa entre nós é completamente plausível. Os números tornam isso possível. Não que isso seja justificável, não que isso seja normal, mas se torna compreensível. Mas o que eu tenho visto cada vez de maneira mais nítida é que se a gente souber se unir, se a gente souber apoiar umas às outras, se a gente souber fazer exatamente o que os homens fazem, fazer network, falar de dinheiro e tratar a si própria como o próprio empreendimento, tratar a própria trajetória de vida como a própria empresa e tomar todas as decisões e assumir todas as responsabilidades, a gente consegue sim. A gente consegue bem, a gente consegue maravilhosamente bem, a gente arrasa, a gente é foda. Então a gente precisa acreditar nisso profundamente, como uma verdade que não pode sair de dentro dos nossos corações, até para que a gente possa educar as nossas meninas para ter certeza de que elas podem, para que elas tenham certeza que elas são capazes e que em nenhum momento elas precisem passar por esse processo que as mulheres da minha geração ou de gerações anteriores passaram, de desconstruir todas essas crenças que nos tornam reféns de nós mesmas e reféns umas das outras. Nem sei se esse vídeo era um vídeo que, sei lá, que era pra vir aqui pro YouTube, mas eu resolvi hoje ligar a câmera e falar o que o meu coração queria dizer. Então, gente, é isso. Mulheres, nós estamos juntos, nós estamos muito juntos, mais que amigas, aliadas. No que precisarem de mim, eu tô aqui. E tô aqui, inclusive, desenvolvendo projetos a respeito de como eu poderia ajudar cada vez mais mulheres a buscarem serem donas e proprietárias da sua própria trajetória de vida. Então, é nisso que eu vou trabalhar, com certeza. Não esquece de dar o like no canal e se inscrever. Ou like, não. Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e mandar para todas as amigas, entendeu? Para todas as aliadas, para todas as manas, para que a gente realmente se una e se fortaleça cada vez mais. Prometo que o próximo vídeo vai ser jurídico, de direito, muito, muito, muito jurídico, porque, né, a gente tem que voltar a ter um focozinho aqui. Gente, tchauzinho, beijo.